Ei, muito bom dia. Aqui estamos nós mais uma vez pela graça de Deus para um tempo com a palavra de Deus aberta. E é muito importante para nós hoje dar uma atenção especial à palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é que alimenta a nossa fé. Amém? Se você pode, abra sua Bíblia comigo nessa manhã em 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2, e vamos orar. Precioso Pai, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Deus de Israel, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós achegamos diante do trono da graça nessa manhã para te louvar, te exaltar, para cultuar teu nome, para, ó Pai, ouvir um pouco dos seus pensamentos revelados na sua palavra. Toda a honra, toda a glória e louvor seja dado a ti. Fala conosco nessa manhã, vai de encontro das nossas necessidades. Traz, ó Pai, curas, traz provisão, traz, ó Pai, reconciliação, restauração. Vai de encontro de cada uma das nossas necessidades, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Te amamos, te adoramos, te damos a honra, a glória e o louvor em nome de Jesus Cristo. Esse nome que está acima de todos os nomes, no nome do qual nós oramos e agradecemos. Amém. Amém? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Paulo fala para Timóteo, e também eu creio que para todos nós, nesta manhã de domingo, procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amém? Eu sempre lembro do seu Fernando Clausen e do Ivan Neves, quando eu vejo esse versículo, né, na escola bíblica, em 1992. Eles fizeram uma música, né, com esse versículo. Procura apresentar-te a Deus, procura apresentar-te a Deus, procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro sempre aprovado, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amém? Em 1992, eu era um aluno na escola bíblica, né? E eu ouvi essa música cantada por Fernando Clausen e o senhor Ivan Neves, o mestre da palavra de Deus, né? Foi meu grande mestre, né? Que me ensinou os princípios elementares da palavra de Deus. Amém? Ok. Sabe, amados irmãos, é tão interessante para nós nessa manhã pensarmos um pouco sobre a palavra de Deus, deixando-a nos motivar no nosso dia a dia. A palavra de Deus ela é poderosa para nos motivar nessa manhã de domingo, dia 29 de junho de 2025. Muitos dos filhos de Deus verdadeiramente nascidos de novo estão vivendo uma vida desmotivada na sua corrida da fé com Deus. Desanimaram, pararam no meio da estrada. E sabe, é tão importante para nós abraçar a palavra de Deus e permitir que ela, sabe, gera convicções, alimente a nossa fé, para que possamos andar em novidade de vida, como está escrito em Romanos capítulo 6, versículo 4. Uma vida nova, de qualidade diferente da vida que andávamos antigamente. Não é verdade? Mas é tão importante que nós entendamos que o que nos faz parar a corrida da fé, ficar desmotivados no nosso caminhar, é o nosso próprio ego, né? O que impede-nos de deixar as coisas que ficaram para trás no passado e avançar para as que estão diante de nós. Em Isaías capítulo 43, Deus disse o seguinte, Isaías 43, versículo 18 e 19, está escrito: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas.
Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura, não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Olha, é tão importante para nós pensarmos aqui, Deus está falando diretamente com Israel, mas eu tenho uma aplicação às nossas vidas hoje, nesse dia, que muitos de nós estamos vivendo presos no passado. Né? Talvez uma mágoa, talvez uma palavra de uma pessoa, de um irmão que nos feriu, que nos deixou para baixo, talvez uma situação, uma circunstância dentro da igreja, do corpo local, que nos afetou a nossa família, e nós ficamos presos, amarrados no passado, e não desfrutamos do presente, do futuro, que Deus nos, proporcionou para cada um de nós. Nós temos um futuro garantido, né? Colossenses capítulo 3, versículo 3 e 4, fala que nós estamos escondidos em Cristo e Cristo em Deus. Quando Ele manifestar, nós vamos manifestar com Ele em glória e poder. Então nós temos um futuro garantido. E nós temos as promessas de Deus, mais de 7.800 promessas de Deus na palavra, que nos motiva, e todas as suas promessas têm o sim e o amém de Deus. Né? Pastor Stevens falou certa vez que o nosso futuro é tão brilhante quanto as promessas de Deus para nossas vidas hoje e agora. Sabe? Por isso é tão importante procurar apresentar-te a Deus aprovado, que não tem de que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. A palavra da verdade. Precisamos, alimentar a nossa fé para prosseguirmos em frente. 2 Coríntios 5:17, nós somos novas criaturas. Nós somos novas criaturas. Pessoas nascidas de novo. Salvos pela graça de Deus. Temos a garantia de vida eterna com Deus. As coisas antigas já se passaram. Tudo se fez novo. Paulo disse em Filipenses capítulo 3, versículo 13. Uma coisa eu faço. Esqueço-me das coisas que para trás ficaram e avanço para as que adiante de mim estão. Olha, esqueço-me. Paulo tomou uma decisão. Lembra que Paulo estava sendo acusado pelos judaizantes de perseguir a igreja. No início, antes de ele converter, antes de ele cair do cavalo. E Paulo disse, olha, uma coisa eu tomei uma decisão, uma coisa eu faço, esqueço-me das coisas que para trás ficaram, e avanço para as que adiante de mim estão. Hoje é tão importante para nós sermos motivados pela palavra de Deus. A palavra de Deus chegar ao nosso coração, gerar fé, convicção, a certeza de que Ele está no controle de todas as coisas, e em breve Jesus voltará. E Ele vai arrebatar a sua igreja gloriosa, nascida de novo. Encontraremos com o Senhor nos ares. Essa é a certeza que Deus colocou em nossos corações mediante a sua palavra, que é viva e eficaz, não falha. Amados irmãos, precisamos diariamente buscar a presença de Deus. Ele estabeleceu um novo e vivo caminho até o trono da graça. Hebreus capítulo 10, versículo 19. Um novo e vivo caminho, o sangue de Cristo. Nós temos livre acesso ao trono da graça de Deus. Nessa manhã de domingo, temos a liberdade de chegar diante do Deus vivo por meio do novo e vivo caminho, o sangue de Cristo, porque Ele gritou, Ele exclamou em alta voz na cruz do Calvário, está consumado. Está consumado, concluído, terminada. A nossa dívida com o pecado foi paga, foi quitada. E nós podemos hoje desfrutar da presença do Deus vivo, do Deus de Israel, o nosso Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Oh, amados irmãos, permitamos que a palavra de Deus nos motiva, nos anime a continuar, a prosseguir a corrida da fé nesta manhã.
Sabe, nós temos grandes empecilhos que impede-nos de ter um coração quebrantado diante da palavra de Deus. E esse é o nosso ego. Não pode haver progresso espiritual, exceto pela morte do ego, do nosso ego. Sempre que algo ameaça trazer dor e desconforto à vida do nosso ego, recuamos e buscamos um caminho mais fácil. Uns procuram outra igreja, outros procuram outro pastor. Não abrimos mão do ego. O nosso ego, ele sabe, eu não posso, eu fui machucado, sabe? Nós ficamos com essa música em nosso íntimo. Eu fui ferido, eu não suporto isso, eu não consigo ver aquele irmão, aquela irmã, eu. Não faço, não mudo, eu sou assim mesmo, não posso fazer isso, Poucos entendem a importância de levar o ego à cruz de Cristo. Porque quando isso acontece, viveremos com intensidade a vida cristã. E sabe, e vamos impactar outras vidas e outros vão impactar cada um de nós. Quando nós levamos nosso ego à cruz, crucificado com Cristo, Romanos 6,6, mortos com Cristo, Romanos 6,8, sepultados e ressurretos com Cristo, Romanos 6,4, agora não mais nós vivemos, mas Cristo vive em nós, Gálatas 2,20. Uau! Podemos buscar as coisas do alto, pensar nas coisas do alto, Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2. Que privilégio para nós! Sabe, homens não quebrantados são de pouca utilidade no reino de Deus. De acordo com a palavra de Deus, podemos obter o máximo da vida, perdendo-a. Em Salmo 51, Davi diz o seguinte, vamos lá, Salmo 51, versículo 10 e 17. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Versículo 17. Sacrifício agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezará. Ó Deus, ó Deus, ó Deus. Sabe, amados irmãos, nós precisamos nos quebrantar diante da palavra de Deus, permitindo que ela nos motiva a prosseguir em frente, de cabeça erguida, confiando em Deus. Nesta manhã, enquanto não pararmos de viver no ego, não começaremos a viver a vida de Cristo em nós. Olha, a semente deve sempre morrer para produzir frutos. Não há lucro senão pela perda. Não podemos nos salvar senão pela cruz. Para o grão de trigo multiplicar, deve cair no solo e morrer. Assim nós também precisamos permitir que a palavra de Deus chegue ao nosso coração e faça morrer nosso ego, para que Cristo possa nos direcionar dentro da sua vontade, para que possamos experimentar a vida de Deus em nós, para que possamos manifestar aquele que era, que é e que há de vir, Jesus Cristo em nossas vidas. Precisamos ser motivados pela palavra de Deus e andar de fé em fé. Precisamos fazer da nossa vida uma nova aventura com Deus. Uma nova aventura com Deus. Muitos hoje se acham velhos, cansados, para fazer uma nova aventura com Deus. Sabe, andar com Deus é uma aventura, dia a dia, em frente sempre, em frente, pois o Deus de toda a glória irá conosco. Não sejamos medrosos ao procurar conforto, busque ao Senhor enquanto há tempo, sejamos ousados no andar com Deus, hoje e agora. Sabe, Deus disse em Jeremias 29, 11, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor,
pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Olha, deixe a palavra de Deus te motivar a pensar em tudo que é verdadeiro, em tudo que é honesto, em tudo que é puro, em tudo que é de boa fama, em tudo que é amável, como está escrito em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Deixe a palavra de Deus te dar um ânimo novo, e assim nós podemos fugir de toda a aparência de mal, como está escrito em 1 Tessalonicenses 5, 22. Fugir de toda a aparência de mal, pensando em tudo que é verdadeiro, honesto, puro, amável, boa fama diante de Deus. A palavra de Deus nos motiva a confiar nele plenamente e não estribar em nosso próprio entendimento, como está escrito em Provérbios capítulo 3, versículo 5. Confia no Senhor e não te estribe, não te apoie no seu próprio entendimento, no seu ego, não se apoie a ele, deixe ele morto na cruz com Cristo, sabe? Não te apoie no teu próprio entendimento, mas confie no Senhor de todo o seu coração, confie nele. A palavra de Deus, sabe, nos motiva a agradar ao Senhor, a andar de fé em fé, a andar de fé em fé. Ela nos motiva, porque quando nós agradamos a Deus, Ele satisfaz os desejos do nosso coração. Salmos capítulo 37, versículo 3 e 4. Confia no Senhor, alimenta-te da verdade, agrada-te ao Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Como, sabe, alimentando da verdade, da palavra de Deus, procurando apresentar diante de Deus aprovado, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus, vivendo de fé em fé, andando de fé em fé, correndo a corrida da fé, e Ele satisfará os desejos do nosso coração. Está escrito. Deixemos a palavra de Deus nos motivar nessa manhã. Deixe a palavra de Deus te motivar, te animar, te fortificar, sabe? Para que você possa agradar ao Senhor. E assim você possa correr a corrida da fé em frente e sempre, deixando o passado no passado e avançando para o que está diante de você. A palavra de Deus irá nos consolar, vai nos dar um ânimo novo. Salmo 119, versículo 50, está escrito, Salmo 119, versículo 50. Ó, o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra, ó Deus, me vivifica, me dá um ânimo novo, me dá uma energia nova para correr a corrida da fé. Ó, amados irmãos, Salmo 119, versículo 161, está escrito, 160, as tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio, e cada um dos seus justos juízos dura para sempre. No versículo 162, alegro-me nas tuas promessas, como quem acha grandes despojos. Alegro-me nas tuas promessas, como alguém que achou grandes despojos. Quando eu penso nesse versículo, eu penso logo em Josafá. Josafá sendo cercado pelos moabitas e amonitas, aquele mesmo povo que Deus não permitiu que Israel destruísse na saída do Egito, no deserto do Egito, os descendentes de Esaú, irmão de Jacó. Eles vieram como uma multidão para cima de Judá, e Josafá teve medo. Em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 3, ele teve medo, mas ele buscou ao Senhor. No versículo 12 de 2 Crônica 20, Josafá orou, ele falou, Deus, não há força em nós e não sabemos nós o que fazer, porém nossos olhos estão postos em ti. E Deus fez uma promessa. Deus disse, Josafá, você vai encontrar com essa multidão e não terás de lutar, não terás de pelejar, porque Deus irá pelejar por vós. Josafá fez
um desfile da fé, colocou os anciãos na frente, as mulheres, as crianças, os cantores, e só no final o exército, e foi marchando, subindo a montanha para encontrar o inimigo, e eles começaram a louvar a Deus, e no momento que eles começaram a louvar a Deus, Deus batalhou a batalha de Josafá, e quando eles chegaram em cima do morro, só eram cadáveres aquela multidão, e sabe, Josafá veio com o povo, e durante 3 dias, saquearam os despojos dos amonitas e edonitas, e depois de 3 dias voltaram com alegria para Jerusalém, porque Deus os alegrara com a vitória. Eles aproveitaram todos os despojos. E aqui, Salmo 119, versículo 162, alegro-me nas tuas promessas, como quem acha grandes despojos. E Josafá voltou com grandes despojos, e o povo com alegria para Jerusalém, porque Deus os alegrara com a vitória. Oh, amados irmãos, a palavra de Deus, ela é poderosa para nos motivar nesta manhã de domingo. O espírito de Laodiceia é tão claro nos nossos dias. A igreja está morna, não quer compromisso no andar com Deus. Para muitos, é um sacrifício estarem reunidos no corpo local. Erram e revelam o espírito que está por trás, guiando no conforto do erro. O morno permite que o natural o guia em vez do Espírito Santo de Deus. Permite que o seu ego esteja na frente. Deus está fazendo coisas novas hoje e agora. Como será o nosso proceder a partir de então, a partir de agora? Somos novas criaturas, somos filhos de Deus, e como filhos de Deus, devemos andar na luz de Cristo e não nas trevas do inimigo. Eis que faço coisas novas, diz o Senhor. Deixe o passado no passado. Avance para o que está diante de você. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como como obreiro aprovado e que maneja bem a palavra da verdade. É a palavra que nos motiva, é a palavra que nos conforta, é a palavra que nos fortifica, é a palavra que nos conduz dentro da vontade do nosso Deus. Não despreze a palavra de Deus, busque a palavra de Deus, porque ela é poderosa para nos instruir, para nos corrigir, para nos educar, como está escrito em 2 Timóteo 3:15 e 3:16, perdão. A palavra de Deus revela os pensamentos de Deus a nosso respeito, e são pensamentos de paz e não de mal. Podemos andar hoje em novidade de vida, pensando em tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, tudo que é amável, agradando a Deus, porque Ele tem a promessa que vai satisfazer os desejos dos nossos corações. Vamos andar em novidade de vida, vamos estar no centro da vontade do nosso Deus, e vamos ver as maravilhas da graça de Deus, a qual nós podemos descansar hoje, na graça de Deus, porque sabemos que Deus está cuidando de cada um de nós. Então, amados irmãos, procura apresentar-te a Deus aprovado, que não tem de que se envergonhar, e que maneja bem a palavra da verdade. Amém? É um desafio para cada um de nós dessa semana. Avancemos para a frente, de cabeça erguida. Amém? Se você está nos assistindo nessa manhã e ainda não tem certeza da sua salvação, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Quando João Batista viu Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Em João 1:29. Nós estávamos perdidos por causa dos nossos pecados. Mas Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para resolver o problema que impedia-nos de chegar a Deus. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados.
Jesus morreu a nossa morte para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna com Deus. Ele nos viu de longe, assim como ele viu o povo de Israel de longe na Babilônia, adorando ídolos. E Deus disse, eu os amei com amor eterno e os atraí a mim. Deus nos amou com amor eterno também, porque ele nos viu de longe. Nós estávamos perdidos, sem Deus e sem esperança no mundo. Efésios 2:12. E Deus nos atraiu a ele na cruz do Calvário. E o sangue de Cristo foi, é e será eternamente poderoso e suficiente para nos perdoar de todos os nossos pecados. Ele ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e um dia muito em breve voltará para nos buscar. Se você que ainda não tem certeza da sua salvação, gostaria de ter essa certeza, eu convido você a orar comigo agora. Onde você está e como você está, fala assim, Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Eu creio que o Senhor ressuscitou no terceiro dia e um dia muito em breve voltará para nos buscar. Eu confesso o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador pessoal. Entre no meu coração e me dá uma nova vida, uma nova esperança, um novo caminhar. Eu te recebo, Jesus Cristo, como meu Salvador pessoal. Em teu nome, Jesus, eu oro. Amém. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, sabe? A palavra de Deus fala em 2 Coríntios 5:17, nova criatura é, as coisas antigas já se passaram, tudo se fez novo. Sabe? A palavra de Deus garante, em 1 João 5:11-13, que você tem a vida eterna. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, por favor, entre em contato comigo, você que está assistindo pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pelo nosso site, ou pelo Instagram, ou aqui presencialmente, entra aqui, chega até mim, fala, pastor, eu orei contigo, eu terei grande alegria em orar por você e te servir no que Deus nos permite. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. Vamos correr juntos a corrida da fé nessa semana, deixando o que para trás ficou e avançando para o que está diante de nós. Procurando apresentar-te a Deus. Procurando apresentar a Deus, aprovado, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Porque ela nos motiva a correr a corrida da fé, de cabeça erguida, confiando em Deus, porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, no nome glorioso de Jesus. Amém.